objetivo era tentar trazer, né, esse pós-cirúrgico, né, para dentro do consultório, entender o que a gente vai oferecer para o paciente após a cirurgia, se a gente vai oferecer um nefrologista, se a gente vai oferecer tranquilidade, se a gente vai oferecer um pouco de tudo isso. Então, a gente sabe que não é fácil esse momento, que o paciente nesse pós-operatório tem muita demanda, tem demandas burocráticas, demanda de duplo J incomodando, demanda o que ele pode comer, se ele vai ter isso de novo. E aí esse emaranhado todo na consulta, e o urologista tem que conseguir alinhar as coisas e colocar a pessoa na direção certa. Não é uma coisa muito fácil nesse momento, é bastante informação para uma consulta só. Então, se a gente puder ter uma ordem na cabeça, sempre ajuda. Então, como é que o urologista pode investigar e como é que a gente pode sair dessa situação tão decepcionante de não conseguir impactar tanto? A princípio, o urologista, ele tem algumas recomendações, né, que nós, nefrologistas, até absorvemos bastante desses guidelines, principalmente o europeu, que é muito bacana, que é a recomendação de começar a avaliar um paciente com cálculo renal pelo tipo de cálculo renal formado. Então, a princípio, um indivíduo que tem um material biológico disponível, ele deve submeter esse material a uma análise confiável. E um dos motivos é reduzir, simplificar essa situação, a velha frase, mas a maioria é oxalato de cálcio. E é verdade, a maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio, e você pode enxergar isso de forma copo mais cheio ou copo mais vazio, né? No copo mais vazio, você pensar que os que não são oxalato de cálcio precisam muito da nossa atenção. E os que são oxalato de cálcio, talvez você tenha uma notícia mais tranquila para passar para essa pessoa. Então, eu acho que também transmitir situações de bom prognóstico faz parte do nosso trabalho. Então, todos os pacientes com nefrolitíase que possuem cálculos ou seus fragmentos devem analisá-lo, tá? Os pacientes que forem classificados como alto risco, que podem ser por critérios anatômicos, pacientes de rim único, transplantados, com forte histórico familiar, esses pacientes, eles analisam o cálculo, mas pelo fato de serem de alto risco, ou até mesmo pela composição, uma composição de ácido úrico, de cistina, eles devem caminhar para além do estudo do cálculo e também para o estudo metabólico. Então, todos os indivíduos recorrentes, eles já se tornaram de alto risco, né, por serem recorrentes. E os indivíduos no primeiro episódio, com características de alto risco, anatômicas ou familiares, devem fazer estudo metabólico também. O que a gente pede nesse estudo metabólico? A gente pede aqueles parâmetros, os obrigatórios, né? O volume, creatinina, o cálcio urinário, citrato, oxalato, ácido úrico. E lá, tanto na universidade quanto no meu consultório, eu procuro acrescentar alguns elementos que ajudam, como sódio, ureia para ingestão de sal, de proteína animal, potássio, magnésio para estimar um pouco a ingestão de frutas. São coisas que no consultório auxiliam. E no sangue, nunca esquecer da função renal, cálcio sérico, ácido úrico, potássio sérico, podendo acrescentar PTH e vitamina D para casos suspeitos. Também pode ser parte da avaliação o teste genético. Eu já solicitei algumas vezes para alguns pacientes com suspeita de causas monogênicas de litíase, mas é bem específica essa solicitação, assim, realmente para casos bem selecionados, mas que ajuda a esclarecer alguns casos relacionados à tubulopatia. O material genético é a saliva. E como é que a gente pode conduzir o tratamento, né, no consultório urológico desses pacientes? Aquelas medidas gerais todo mundo conhece, né? Aumentar a ingestão de líquidos, enfim, essas medidas eu não vou esgotar aqui, que é de conhecimento de todo mundo, e vou tentar trazer um pouquinho da parte medicamentosa. Por mais que o arsenal terapêutico de litíase seja extremamente simples, o uso, ele é muito mais para que a gente tenha claro qual é o nosso alvo. Nosso alvo é pH, nosso alvo é citrato, nosso alvo é calciúria, em quanto tempo a gente vai reavaliar esse alvo e qual é o nosso limiar para troca de tratamento. E aqui foi um estudo, que é um estudo do uso tiazídico para controle da calciúria, que acho que o mais interessante que esse estudo vai oferecer é você entender qual é o limiar de calciúria, ou seja, qual é o grau de calciúria que merece medicação e quanto de medicação. Eu acho que isso é a informação que você vai ter das análises de subgrupo desse estudo. Então, de forma alguma, eles quiseram concluir que hidroclorotiazida não serve para tratar hipercalciúria. Eu acho que vai vir, mais uma vez, a individualização do tratamento, que é o que a gente está martelando aqui na aula, né? E como que isso vai se tornar cada vez mais específico. Então, mensagens finais. Entenda se você está diante de um paciente de alto ou de baixo risco.
Evite selecionar pacientes para análise de cálculo, porque você perde a classificação dessas pessoas. Aumenta o seu nível de suporte quando se tratarem de pacientes de alto risco, oferecendo a urina de 24 horas, e lembrando que todos os pacientes recorrentes são já automaticamente de alto risco. E independente do tipo de tratamento iniciado, não deixe de programar a revisão dos resultados, talvez em 90 dias, para recalcular a sua rota e melhorar as chances de controlar esse problema. Obrigada!